Seja muito bem-vindo a mais um Comissão Executiva. O número de portugueses que recebem o salário mínimo nacional quase triplicou nos últimos 9 anos. Portugal é também o quinto país com a remuneração mínima mais baixa. Pior são os países bálticos e a Eslováquia. Hoje, nesta Comissão Executiva, vamos tentar perceber os impactos económicos do salário mínimo nacional na economia. Uma reunião que conta hoje com a presença de Taoufik Rekibi, da Universidade Europeia, e Jorge Farinha, da Porto Business School. Senhores, muito obrigada por estarem nesta Comissão Executiva. É um gosto receber-vos aqui. Vamos começar com a pergunta mais simples de todas, que é aquela que tentamos hoje responder. Porquê que o salário mínimo, ou o número de portugueses com salário mínimo, triplicou nestes últimos 9 anos? Eu penso que a questão do salário mínimo se triplicou é que o nosso tecido económico está a mudar. Ou seja, é cada vez menos ancorado em áreas de atividade exigentes em termos de qualificação, exigentes em termos de produtividade. E, de facto, se não há tecido económico que possa suportar salários muito mais altos porque consegue alcançar valor acrescentado muito mais elevado, evidentemente a repercussão é nos salários, nitidamente. Mas o que lhe parece é que, efetivamente, os salários desceram das pessoas que já estão empregadas, desceram até ao salário mínimo, houve uma baixa do salário, ou são as novas pessoas que estão a ser contratadas que não passam desse patamar? Ou seja, os salários, em termos de paridade de poder de compra, baixaram em regra geral, mas salários terem descido de um dia para o outro dentro da própria empresa com os mesmos trabalhadores, não é isso. Pode acontecer é que trabalhadores no desemprego, quando voltaram ao mercado do trabalho, podem ter voltado com salários inferiores. Agora, é preciso ver também que nós estamos num mercado muito competitivo. Isto quer dizer que a própria oferta e procura dos postos de trabalho neste momento é à escala mundial. E, evidentemente, aquilo que se fazia cá com níveis salariais muito mais elevados, devido à liberalização da economia, ao desmantelamento de fronteiras e os fluxos de investimento direto estrangeiro que estão a circular de um país para o outro, ou no âmbito de deslocalizações ou de novos projetos, em vez de acontecerem na Europa, estão acontecendo em outro sítio qualquer, faz com que haja interesse em investir em determinados espaços económicos com salários mais baixos. E neste momento há um ajustamento que está a se fazer a nível mundial para fazer com que os salários possam corresponder àquilo que é verdadeiramente a procura. Agora, é preciso não esquecer também que o salário mínimo é uma questão, enfim, apenas indicativa ou meramente indicativa. Muitos dos países, inclusive dentro da zona euro, não têm este salário mínimo e deixam ao mercado a liberdade de fixar a remuneração entre o trabalhador e o empregador. Bom, já percebemos que em Portugal, pelo menos os empresários não sobem muito essa fasquia e ficam ali pela remuneração mínima legal. Não acontece essencialmente também em alguns tipos de atividades económicas. Por exemplo, quando nós falamos da restauração ou do turismo, setor que foi muito penalizado em termos fiscais, nomeadamente com o aumento da taxa do IVA, evidentemente os empresários estiveram na contingência de comprimir os custos em outras áreas, nomeadamente em termos salariais. Mas se um dia, por exemplo, houver um desfazamento entre a oferta e a procura e que a procura de emprego seja inferior à oferta de emprego, obviamente as empresas vão estar na obrigação de aumentar os salários para poderem cativar trabalhadores. Infelizmente, Portugal ainda não está nessa posição. Por agora, Jorge Farinha, gostava também de ter a sua análise relativamente a este triplicar de número de pessoas que efetivamente recebem o salário mínimo nacional em Portugal. Muito bem, portanto, estamos a falar de multiplicar num período de 9 anos. Portanto, em 2005 era cerca de 5% e, segundo o relatório da União Europeia, estamos a falar agora de cerca de 13%, 12,9%, o que é um aumento que situa essa percentagem dentro dos limiares superiores de toda a União Europeia. Portanto, há muitos países que têm valores acima dos 9%, mas não são todos, seguramente, e recordo, por exemplo, que a Espanha, não há muito tempo atrás, tinha uma taxa de menos de 1% de pessoas com salário mínimo nacional. Portanto, e o que é que isso diz sobre a economia de um país? Isso diz várias coisas, não é? Em primeiro lugar, estamos a falar de
de uma motivação que provavelmente tem a ver com o universo, sobretudo das microempresas. Portanto, há essa distinção. Das grandes empresas, a percentagem de pessoas com salários mínimos não é tão elevada quanto as microempresas. E essas microempresas são muitas vezes sediadas, digamos, ou estão relacionadas com o mercado doméstico. E, portanto, se nós assistimos a, digamos, a uma quebra muito forte do mercado doméstico, essas empresas, para poder reagir, estão numa de contenção de custos e quando contratam novas pessoas, só o fazem verdadeiramente pelo salário mínimo nacional. Coisa que, se calhar, há uns anos atrás não seria tão assim. E, portanto, acho que esse universo é um universo muito particular. E depois temos também outro tipo de indústrias, que são indústrias muito exportadoras e que estão em ambientes muito competitivos, em que a questão de preço é uma questão fundamental. E essas também têm essa pressão para reduzir custos e para, quando têm de substituir um trabalhador, por exemplo, o fazerem num contexto de salário mínimo nacional. E é preciso Mas ver que... ambientes competitivos, está-me a falar de quê? Só se Portugal estiver a concorrer com a Europa, porque em termos asiáticos, quer dizer, temos salários mínimos na Ásia de 130 euros. Portanto, mas aí temos nessa altura não transporte, conseguimos muito bem competir pelo salário. Claro, mas aí temos a conjugação da qualidade, dos custos de transporte, que são obviamente diferentes, não é? E os Tudo empresários pesa. precisam de todos os argumentos possíveis e a questão de preço também está lá presente alguns, porque aceita-se, digamos, que a qualidade seja superior, mas que a diferença de custos não seja assim tão extraordinária quanto isso, particularmente quando há também custos de transporte. Essa questão da competitividade é excelente, é uma questão que temos que olhar um bocadinho mais Claro. à frente naquilo que são as vantagens ou não de manter, ou de aumentar, ou diminuir o salário mínimo. Por agora gostava de olhar consigo para alguns dos setores mais penalizados. 21% das pessoas que recebem o salário mínimo estão na hotelaria ou nos serviços alimentares. Porquê que isto se justifica assim? Ora bem, nós estamos a falar aí de setores que são sazonais e, portanto, não há grande interesse por parte dos empresários em contratar pessoas que vão ser um custo fixo, muitas vezes, durante todo o ano, a não ser por salários relativamente reduzidos. E havendo, de facto, uma situação hoje em dia de desemprego grande, que nós não podemos dissociar, nós estamos a falar de taxa de desemprego que estão, neste momento, nos 13%, ou coisa que o valha, e isso significa que há uma pool muito grande de pessoas que estão à procura, obviamente, de ter uma colocação e o salário mínimo nacional permite que os empresários tenham essa facilidade de cortar aquele valor, porque há pessoas que, enfim, que se calhar preferem estar desempregadas ou receber um subsídio, mas outras que, infelizmente, não podem fazer, não é? Mas deixa-me perguntar, não acha que há também, de certa forma, com esta conjuntura de crise, um certo aproveitamento dos empresários para cavalgarem esta onda e aproveitarem então para contratar os trabalhadores ao salário mínimo nacional, quando muito provavelmente poderiam fazê-lo a um pouco mais do valor, sem perder assim tanta competitividade? Estamos a falar de um ano que foi dos melhores para o turismo, estamos a falar deste ano, vão abrir 50 a 60 novas unidades hoteleiras e, portanto, vai haver trabalho para muita gente e trabalho qualificado, porque hoje até um recepcionista tem de falar inglês. Claro. Não, eu estou convencido disso, ou seja, não serão todos seguramente, mas a partir do momento em que há, de facto, maior poder negocial por parte do empregador, eu não tenho dúvidas nenhumas que as contratações novas são feitas a valores mais baixos do que seriam há uns anos atrás, não é? E acho que isso é mais ou menos generalizado, embora, obviamente, há empresas que têm os seus próprios padrões e que não têm por hábito fazer isso, mas quando estamos a falar de pequenas unidades, que muitas vezes são concorrenciais. Por exemplo, deixe-me só citar que tem havido um grande aumento de hotéis low cost em zonas urbanas, como Lisboa e Porto, não é? E esses hotéis são altamente competitivos. Os preços têm vindo a baixar porque começa a haver uma oferta muito grande e, portanto, o mercado cresce, mas os preços não acompanham esse mercado. E, portanto, esses empresários, para serem competitivos, acabam por contratar pessoas que, curiosamente, nem sempre ficam mais baratas, porque o que nós sabemos também de pessoas contratadas com salário mínimo nacional é que a rotação é muito grande. E, portanto, ou seja, nós temos custos de formação grandes, depois as pessoas saem, temos custo de contratação ou de recontratação mais à frente, e, portanto, feitas as contas, às vezes é preferível pagar um bocadinho mais e ter um quadro de trabalhadores muito mais estável do que estar continuamente num processo que afeta, obviamente, a qualidade da oferta de serviço que esses empresários têm. E aí entramos na ramificação, que é aquela em que os economistas efetivamente se dividem também nas opiniões. Esta questão, por exemplo, vale a pena contratar trabalhadores com salário mínimo nacional, que provavelmente têm menos qualificações, ou vale a pena pagar um bocadinho mais para trabalhadores que têm mais qualificações? O que é que beneficia mais a economia e também a empresa em termos de durabilidade de um trabalhador? Para já, qualquer fileira de atividade está segmentada. Por exemplo, estivemos a falar agora do turismo e da restauração, quando as estatísticas são publicadas, estão a abranger a fileira na sua totalidade.
E nós sabemos que nesta fileira não existem apenas os hotéis de luxo, os empreendimentos turísticos convencionais de cariz internacional, mas existe a pequena restauração, a pequena prestação de serviço na área de turismo para o comum dos mortais. E, de facto, nestes estabelecimentos, que são empresas pequeninas, muitas vezes familiares, onde nós encontramos salários muito mais baixos. Relativamente à parte que mas não encontramos, assim, uma dificuldade muito acrescida na atividade decorrente do aumento do IVA. Pelo menos o Governo já fez esses estudos e diz que o aumento do IVA não prejudicou muito a atividade, não houve aquele número de despedimentos que era esperado, o número de estabelecimentos que iria fechar e, efetivamente, as receitas fiscais até aumentaram. Eu colocaria, se calhar, a pergunta ao contrário. O que teria acontecido se não houvesse esta penalização? Provavelmente o setor do turismo teria melhorado bastante e teria criado mais empregos, eventualmente, embora eu não tenha evidências empíricas relativamente a isso. Não, há números que mostram que, efetivamente, as receitas fiscais na restauração não baixaram com o aumento do IVA. Obviamente não baixaram, mas se houvesse uma contenção da taxa do IVA, provavelmente o setor teria produzido resultados melhores. E por isso, eu não sei se, eu não fiz nenhuma simulação, mas muito provavelmente os resultados teriam sido muito melhores. E aliás, o próprio Estado, quando introduziu o aumento da taxa do IVA na restauração, era essencialmente com uma perspectiva de arrecadar receita fiscal, ponto parágrafo, não olhou para aquilo que está em jogo na fileira da atividade. Agora, felizmente, é que a crise que afetou a bacia do Mediterrâneo e outros países concorrentes fez com que o fluxo de turistas tivesse aumentado e travado, digamos, o impacto desta subida do próprio IVA, porque comparativamente até a alguns países, nós, do ponto de vista fiscal, não somos minimamente competitivos. Portanto, este é um dado certo. Portanto, aquilo que lhe parece é que não há um aproveitamento também dos empresários relativamente ao facto de aplicarem aqui o salário mínimo nacional. Eu seria preciso olhar para o mercado de uma forma segmentada. Ou seja, há alguns segmentos, enfim, onde de facto não há grande margem de manobra para aumentar os salários. Há outros, muito provavelmente, se nós afinarmos a análise, encontraremos salários relativamente superiores à média. E, aliás, quando nós falamos do salário mínimo, é preciso ver que em Portugal o salário médio anda à volta dos 990 euros, sensivelmente, mas coisa menos coisa. Isto não quer dizer, apesar do número dos que recebem o salário mínimo ter aumentado de uma forma relativamente significativa, mas partiu de uma base relativamente baixa, existe uma fatia muito grande de trabalhadores que recebem muito mais que o salário mínimo. Agora, o problema do próprio empresário não é apenas o salário mínimo, são os encargos sociais, portanto, que acabam por encarecer o custo do trabalhador, é o tempo do trabalho, ou seja, nós temos uma semana de trabalho de 40 horas, enquanto noutros países, enfim, concorrentes, provavelmente fora da União Europeia, tem semanas de trabalho de 44 horas e talvez mais, o número de dias de férias, enfim, tudo isso se conjuga para fazer com que um empresário português possa ter uma atividade que seja competitiva ou não. Por isso que a questão do salário mínimo não pode ser vista de uma forma isolada. Portanto, é preciso vê-la de uma forma integrada. Agora, mesmo a questão da produtividade, muitas vezes dizem nós não aumentamos o salário mínimo porque não temos taxas de produtividade comparáveis a países que são muito mais ricos. Enfim, isto é uma questão também muito relativa, porque muitos dos países que têm um salário mínimo muito reduzido têm taxas de produtividade muito elevadas. Isto não quer dizer que o nosso trabalhador não tenha esta mesma taxa de produtividade, porque a competitividade das empresas é multidimensional, não resulta apenas do salário, porque se resultasse apenas dos salários, então havia só duas situações. Uma situação onde estamos apenas em atividades económicas de mão de obra intensiva, e onde, de facto, ou somos baratos e conseguimos nos manter, ou somos muito mais caros e podemos fechar. E, aliás, o que aconteceu em Portugal entre 1986 e praticamente há alguns anos atrás, onde a maioria das empresas industriais de forte intensidade de mão de obra acabaram por encerrar as suas portas, porque não conseguiam competir com outras geografias que tinham um custo salarial muito mais baixo, além do que
custo salarial, encargos sociais muito mais baixos, tempo de trabalho muito mais dilatado. Portanto, estas empresas se encerraram. Nós depois, numa fase intermédia, nos ancoramos mais na área dos serviços. Tivemos os fundos comunitários, os endividamentos, etc., que doparam um pouco a economia. Hoje estamos a voltar um pouco à realidade. Então, temos duas hipóteses. Ou vamos continuar a nos encaminhar para uma atividade que vai privilegiar apenas a mão de obra e daí não a voltar a dar, vamos ter uma contenção salarial, ou então vamos procurar nos posicionar noutras atividades de capital intensivo, o de maior valor acrescentado, e aí as exigências, mesmo em termos de qualificação, vão aumentar, e aí haverá uma margem para aumentar os salários. E mesmo assim, existem países hoje, na Ásia, que fazem tão bem como no Ocidente, e às vezes melhor, e mesmo em termos de inovação e de diferenciação. Portanto, hoje, o próprio mercado estando liberalizado, está a criar, digamos, mecanismos para equilibrar os salários nos vários cantos do mundo, no fundo, e um ajustamento que está neste momento em curso. Vamos tentar ver então aqui, com as vossas duas posições, o que é melhor para Portugal? O que é que interessa a Portugal? Ter um salário mínimo mais alto, há margem para aumentar mais o salário mínimo, ou um salário mínimo mais baixo, até como vem defendendo a Troika? Ora bem, eu acho que há margem, pessoalmente acho que há uma margem em Portugal para poder subir um pouco mais o salário mínimo. Até quando? É assim, se nós fizermos a comparação, por exemplo, com a Grécia tem um salário médio muito próximo de Portugal. Ela tem 1.000 euros, nós temos 990, mas há uma diferença claramente no salário mínimo, que aliás o atual governo até queria subir ainda mais. Exatamente. É que numa base de 12 meses, o nosso salário mínimo corresponde a 589 euros, enquanto que a Grécia tem 689. E porquê que me está a falar do salário médio? Só para as pessoas perceberem, porque o salário mínimo compara-se com aquilo que é o salário médio, é Sim, assim? Porque muitas vezes o salário médio mostra, digamos, o poder de compra associado, ou seja, a riqueza que é criada tem alguma relação com esse salário. E, portanto, se há países, de facto, que conseguem ter um salário mínimo mais próximo ou mais elevado, com basicamente o mesmo nível de poder de compra, vamos chamar assim, ou criação de riqueza, então isso pode ser, digamos, uma referência para nós, eventualmente, podemos também ter alguma margem de subida. É preciso ver que nós somos, conforme foi dito no início deste programa, o país com o quinto salário mínimo mais baixo. E quando comparamos com alguns países, por exemplo, a Espanha tem 750 e tal de salário mínimo, tem um salário médio de 1.700 euros. Portanto, e essa comparação dos 700 e tal do salário mínimo para os 1.500 que me está a falar do salário médio, e em Portugal dos 500 e tal para os 900, estamos a falar da mesma paridade de poder de compra ou não? Estamos a falar de próximos, ou seja, eu acho que numa comparação desse género, nós temos alguma margem de subida. Aliás, recordo que entre 2004 e 2009 o nosso salário até subiu cerca de 24%, salário mínimo, e nos últimos 6 anos subiu 12%. Portanto, houve uma desaceleração desse crescimento. A partir de 2011 esteve congelado, como Claro, sabemos. exatamente. E isso tem a ver também com o estado da nossa economia. Portanto, agora, nós não podemos subir o salário sem haver a contrapartida da economia poder também crescer razoavelmente para poder absorver esses choques. Portanto, muito bem, então devo depreender que concorda mais com aquele modelo clássico. Eu tenho aqui as duas visões, precisamente dos economistas, que diz que um aumento do salário mínimo pode provocar uma redução da procura de emprego por parte das empresas. É mais alinhado nessa visão? Ora bem, eu acho que, enfim, depende dos países e depende da conjuntura, não é? Portanto, quando nós estamos a falar de conjunturas económicas mais depressivas, então, de facto, uma subida do salário pode ter implicações negativas na questão do emprego, na procura de pessoas qualificadas. Se a economia está, digamos, com um crescimento razoável, não tem que ser muito elevado, mas razoável, nós sabemos que os efeitos sobre o emprego são muito menos graves e temos algumas condições para ir melhorando o salário, até porque nós também temos um interesse, e a verdade é essa, em que a nossa economia passe para um paradigma de competitividade que não seja assente, como foi aqui referido, em salários baixos. Nós temos, de facto, potencial em muitas áreas, em áreas tecnológicas, em áreas farmacêuticas e outras, que requerem salário muito qualificado e nós não queremos, de facto, estar numa lógica de especialização assente nesse tipo de custos que para nós não são estratégicos. Não é? Mas, de qualquer modo, também é preciso ver que nós temos pessoas
que estão a sair do país nessas áreas mais tecnológicas, e isso também contribui para, digamos, o aumento relativo da percentagem da população ativa que está com o salário mínimo, porque se estão os mais qualificados a ir trabalhar para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, ou o que seja, é evidente que quem fica são aqueles que têm menos mobilidade, tipicamente os menos qualificados. Portanto, eu acho que a melhor maneira de combater, digamos, os males associados à necessidade da existência de um salário mínimo nacional é, de facto, apostar na qualificação das pessoas e apostar na atração de investimento que procure gente qualificada. E, felizmente, isso tem vindo a acontecer nos tempos mais recentes. Então, fico por agora. Deixe-me perguntar-lhe também qual é a sua visão em relação ao salário mínimo. Podemos subir mais ou não? Acredita nesta visão de que o aumento do salário mínimo pode, por um lado, evitar e travar que os empresários procurem, naturalmente, mais pessoas para trabalhar, criar mais desemprego, etc., tipo bola de neve, ou então, pelo contrário, aumentar o salário mínimo pode, de certa forma, trazer mais confiança às pessoas, fazer com que elas consumam mais e fazer a economia crescer? Eu acho que isto vai depender muito da atividade económica que estamos a falar. Eu, no limite, eu não gostaria de ter um salário mínimo, porque o salário mínimo, na verdade, é um mínimo legal, que as empresas não podem pagar abaixo, não é? Portanto, é isto que estamos a dizer o salário mínimo. Se eu tiver uma atividade económica onde eu necessito alguém para trabalhar e que a oferta de mão de obra não satisfaz a procura que existe no tecido industrial ou no tecido dos serviços, então eu estarei disponível, desde que eu tenha mercado, a aumentar este mesmo salário. Mas é preciso ver que há também uma outra componente, porque o mais importante, além do próprio salário mínimo, é criar emprego. E, às vezes, a criação de emprego tem vários problemas, nomeadamente a própria legislação laboral, que pode ser um travão para a criação de um emprego. Evidentemente, houve um conjunto de progressos que foram feitos em Portugal, mas hoje, por exemplo, o nosso direito de trabalho continua a necessitar de uma maior flexibilização. Em quê? O que é que acha que era preciso fazer mais? Ou seja, mesmo a própria contratação tem que ser uma contratação livre. Por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um mercado laboral mais liberalizado e aquele que consegue criar maior número de empregos. Nós, na Europa, em regra geral, somos muito conservadores, muito protetores dos postos de trabalho. Evidentemente, isto tem razões históricas e, obviamente, até é compreensível por múltiplas razões, mas pode, eventualmente, travar a criação de emprego, porque um dos problemas da Europa e de Portugal, em particular, é o desemprego. Portanto, o desemprego é muito elevado e faz com que, mesmo naquela classe muito mais qualificada, acaba por sair. E, de facto... Mas há sempre medo, e houve logo desde o início na Auto Europa, quando se criaram aqueles contratos mais flexíveis, o chamado layoff, houve muita crítica relativamente a isso, por permitir, diziam algumas pessoas e alguns trabalhadores e muitos sindicatos também, e algumas associações empresariais, criar de certa forma um trabalho mais precário, um trabalho com menos perspectiva de futuro, com menos organização familiar. Um trabalhador não sabe quantos dias vai trabalhar num mês, não sabe se vai ter trabalho durante os próximos 12, 15, 20 meses, ou seja, não há uma perspectiva familiar e da organização da vida. E quando eu olho, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eu perco o meu trabalho hoje e encontro outro trabalho no dia seguinte. Aqui não acontece. E isto pode explicar muitas vezes o desemprego de longa duração. Entre uma flexibilidade do mercado de trabalho, onde as pessoas vão arranjando um emprego e vão rodando, porque hoje a mobilidade é uma realidade. Mobilidade quer a nível do território nacional, quer a nível internacional. Acabou o emprego para a vida, não é? Exatamente, é extremamente difícil reatar com aquele modelo japonês, onde o trabalhador casa com a sua mulher e com a empresa. Portanto, isto já acabou. Portanto, nós temos que encarar as coisas dentro da nova realidade mundial de globalização, onde de facto os empregos mudam de espaço, exatamente como muda o capital, como circulam as empresas e os meios fabris. Aqui fica excelente reflexão para terminar esta primeira parte. Volte connosco para a segunda parte da Comissão Executiva. Estamos a olhar para o salário mínimo nacional. Até já.